No Brasil, existem na verdade dois países e dois tipos de brasileiros. Existem aqueles, a maioria, como eu, provavelmente você, que trabalha na iniciativa privada, quando se aposenta, está sob o regime geral de previdência social. E existem os funcionários públicos, uma minoria com inúmeras regalias que possui um regime próprio de previdência social. Então eu quero mostrar a injustiça dessa diferenciação. Vejam, por exemplo, esse gráfico. Aqui você tem na cor verde o déficit em cada regime, privado e público. Dá para ver claramente que o público, o déficit está maior no ano 2009. E na cor roxa, número de beneficiados em cada regime. Então, enquanto na previdência privada são 23 milhões de brasileiros, com um déficit de 42 bilhões de reais, na pública você tem menos de 1 milhão de brasileiros com um déficit muito maior, de 47 bilhões de reais. Isso significa que essa minoria aqui de funcionários públicos está gerando um custo infinitamente maior do que a maioria dos brasileiros. Pelo gráfico dá para ver a enorme desproporção entre número de beneficiados e o déficit, o que mostra que esse sistema aqui público, regime próprio de previdência social, é absolutamente insustentável. Enquanto o déficit da previdência privada se mantém estável ao longo dos anos, o público vem crescendo a cada ano. Os funcionários públicos justificam essa diferença enorme de déficit na previdência pública e principalmente os inúmeros benefícios, regalias que eles têm, maiores salários, através dos seguintes argumentos. Dizem que são mais qualificados, precisam passar em concurso público, dizem que não possuem fundo de garantia e dizem ainda que a sua contribuição é maior do que o funcionário da iniciativa privada. Pois bem, esses argumentos são muito fáceis de refutar. Basta olhar novamente o gráfico. Se você tem um déficit muito maior e crescente no funcionalismo público, na previdência pública, significa que a contribuição, ainda que seja maior, não é suficiente para cobrir esse rombo. Lembrando que os funcionários públicos podem se aposentar, ter aposentadoria integral, enquanto da iniciativa privada tem um teto, que atualmente é de R$ 3.467,40, sendo que a maioria dos segurados pelo INSS, que é o do regime privado, recebem um salário mínimo, R$ 510. Já, por exemplo, a aposentadoria média do Banco Central, Poder Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário, chegam a R$ 15 mil. Ainda tem o caso dos militares, por exemplo, muitos se aposentam aos 40 anos. Enfim, essa é uma das maiores causas de desigualdade social no Brasil. Essa que é a verdade. E muito me surpreende quem vota no PT, quem é da esquerda, ser contra a desigualdade social, mas defender esse sistema diferenciado nefasto, que forma praticamente uma espécie de oligarquia no funcionalismo público. Menos de 1 milhão de pessoas com tantos benefícios. Então qual que é a solução? Reforma da Previdência. Só que o funcionalismo público não quer que mexa nos benefícios que eles têm. Não querem reduzir nenhum tipo de regalia, de benefício, nada. Eles querem, na verdade, que todo o resto da sociedade pague mais para manter essa minoria aí prestando um péssimo serviço, já que eu posso até dar alguns exemplos. Vá até uma delegacia fazer um BO, tem que ficar esperando 4 horas, vai no Detran, mal atendido, prefeitura, mal atendido, e diversos outros órgãos públicos, onde o serviço é péssimo. Enfim, esse é o Brasil. Todos são iguais perante a lei, porém uns são mais iguais que outros, uns são mais beneficiados que outros. Por isso eu sou contra o PT, porque o PT, de certa forma, aprova isso. O Lula simplesmente ampliou em larga escala o número de cargos públicos, aumentando ainda mais esse rombo,
muita gente trabalhando, produzindo pouco, se é que dá para chamar o serviço público de produção, porque cria-se uma burocracia absurda e chama-se aquilo de trabalho, mas na prática é uma encheção de saco para a sociedade ter que lidar com essa burocracia toda. Em vez de facilitar, complica-se a vida do cidadão, e em vez de se investir esse dinheiro em algo mais útil, destina-se o mesmo para sustentar uma minoria que, a pretexto de servir a nação, ganha muito mais, tem muito mais benefícios e tem um custo altíssimo para um serviço de quinta categoria. Essa que é a verdade. Serviço público no Brasil está muito, mas muito longe de ser um serviço de excelência. E, na minha opinião, a gente não deveria ser obrigado a custear toda essa mamata.